Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais uma aulinha da Fisicoquímica, mais uma aulinha do campo da eletroquímica, tá? Verdadeiramente a eletroquímica ela começa a ficar mais forte a partir de agora, a partir desse momento. Por quê? Nós já estudamos o que é oxidação, o que é redução, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor. O que a gente precisa fazer agora? Pegar uma base maior que é essa aula para a gente começar a falar de pilha mesmo, que é só na próxima aula, tá bom? Então vamos falar sobre potenciais eletroquímicos, tá? Galera, deixa eu destacando aqui com vocês, a gente vai conversando. Ó. Eu vou destacar a palavra potencial de cara. Quando eu converso com os alunos, eu costumo falar o seguinte: potencial, a melhor forma de você entender é você falar o seguinte, ó, potencial é um poder. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, qual é o seu potencial em acertar 14, 15 questões de química na prova do Enem? Não, o aluno tal tem um potencial elevadíssimo, o outro aluno ainda está construindo o conhecimento, então ele tem um pouco menos de potencial, mas ele vai chegar lá. Aqui eu não estou falando desses termos de aprovação, de acertar a questão, aqui eu estou falando de um potencial eletroquímico. Então tem duas coisas importantes, ou vai ser um potencial de redução, que é a capacidade de reduzir, ou potencial de oxidação, que é a capacidade de oxidar. Então pensa assim, quando eu falo potencial de redução, é o poder que uma espécie tem em reduzir, e potencial de oxidação, o poder que uma espécie tem em oxidar. Então a gente vai representar da seguinte forma, ó, potencial padrão de redução, é ERED, que a gente chama, tá? Ele é representado pela letra E, tá bom? E mede a capacidade de uma espécie em receber elétrons. A gente já sabia que reduzir era receber elétrons. E nós temos também o potencial padrão de oxidação, que é o EOXI, que nada mais é que medir a capacidade de uma espécie em doar elétrons, tá? Aí esse último tópico é importante só por uma questão de padronização, tá, gente? Os potenciais de padrão são medidos em volts, tá? Primeira coisa importante, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Vamos lá, gente, para eu saber, antes de eu destacar o resto aí, para eu saber qual é o meu poder de reduzir ou qual é o meu poder de oxidar, a gente tem que fazer a comparação com alguém. Por exemplo, se eu comparar eu com você, aí eu vou saber qual é o meu potencial de doar elétrons para você ou de receber elétrons de você. Então, se eu quiser saber o meu potencial em relação a você e eu quiser comparar com outra pessoa, o que é melhor que eu faça? Que eu compare a outra pessoa também com você. Então, eu sempre faço a comparação com o mesmo padrão, tá? Que no caso eu estou estabelecendo com você. No caso dos elementos químicos, a referência é outra, ó. Olha aqui, vou destacar para você, ó. Foi atribuído o valor de 0 volts para o hidrogênio, que é a minha referência. Então o hidrogênio sempre vai ser a referência. Aí tem toda a experiência que monta para você colocar outros metais de outras espécies em contato com o hidrogênio para você estabelecer o potencial que é medido em volts. Mas o hidrogênio, a minha referência, foi estabelecido como 0, tá bom? E aí vem essa parte final, ó. A partir dessa referência, determinando todos os outros potenciais. Beleza? Gente, então não esqueça disso. O hidrogênio é referência e o potencial dele é 0,0 volts. E a partir dele, a gente calcula todos os outros potenciais. E é isso que aparece nessa tabelinha, gente. Essa tabelinha é de fundamental importância para a parte de eletroquímica, tá? Vamos tentar entender ela. Vou dar um zoom nela. Deixar ela bem grandona aqui para a gente analisar. Olha o que tem aí, ó. Isso é uma tabela de potenciais, que foi medida a 25 graus Celsius, como eu falei para vocês, é medida em volt com a referência. Olha a referência destacada lá embaixo já, ó. É o hidrogênio, ó. O hidrogênio, o potencial dele aqui no final, ó, é 0. Então, observe essa equação, a forma como ela está escrita aí. Essa tabela, gente, olha aqui em cima agora, é uma tabela de potencial de redução. Ela está falando de redução. Aí eu vou reescrever aqui só para você ver, ó. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que 2H+, certo? São dois hidrogênios na forma de cátion, encontram 2 elétrons, ok? E aí forma H2. E esse potencial em volt vale 0 volts, porque ele é minha referência, tá bom? Gente, o H+, ó, é uma espécie que não tem elétrons. Aí se ele ganhar um elétron, ele fica assim, ó, só um Hzinho. Aí se esse outro H+, ganhar um elétron também, ele fica assim um Hzinho. Aí esses Hs, eles se encontram, ó, aqui, e ao se encontrarem, eles formam uma ligação covalente, por isso que formam um H2 ali. Bom, e a partir, agora eu vou apagar isso aqui, tá? Porque isso aqui era só para explicar de onde que saiu esse H2 aí.
Agora vamos lá, vamos para os outros dados. Olha só, gente, o potencial de redução da primeira espécie que está aparecendo aqui, que é o lítio. Quanto é que vale? Menos 3,0 volts, menos 3,04 volts. Agora compara, tá? Deixa eu sublinhar aqui o lítio e compara com o que está abaixo dele, que é o potássio. Quanto é que vale o potássio? Menos 2,94. O que que isso significa? Que o poder de redução do potássio é maior que o do lítio. Então o potássio tem uma capacidade maior de reduzir. Agora vai descendo aqui, ó. Se eu analisar aqui, por exemplo, o ferro, ele vale menos 0,41 volts. O potencial é maior. Então o ferro é melhor para reduzir do que o potássio. Tudo bem? Então basicamente nós temos o seguinte, ó. Eu vou tirar o zoom aqui agora. Deixa eu voltar para a nossa telinha. Para escrever aqui, ó. O potencial de redução, vamos colocar da seguinte maneira, ó. Quanto maior o potencial de redução, então você tem um potencial de redução muito grande, ok? Maior a chance dele sofrer um processo de redução, ok? E é importante você saber também da seguinte relação: quando o potencial de redução é muito grande, consequentemente o potencial de oxidação é baixo. Tá? Você pode tratar dos dois valores ao mesmo tempo. Quer ver? Vamos dar zoom de novo na minha tabelinha. Ó, analisa esse que está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou puxar uma setinha aqui do lítio novamente, tá? Então puxa uma setinha do lítio e vamos analisar ele comigo. Analisa comigo. Qual é o potencial de redução dele? Então vamos escrever, ó, potencial de redução. Isso é tabelado, você não tem que decorar. Ele vale menos 3,04 volts. Galera, para você saber o potencial de oxidação, é só você inverter, tá? Então, a oxidação dele vai ser, então, valendo mais 3,04 volts. Então, perceba que na tabela, o lítio é o menor potencial de redução. Consequentemente, ele vai ser o maior potencial de oxidação, tá bom? Usando ainda o lítio como referência, qual é a equação de redução que já estava lá na tabela? É lítio mais 1, que recebe um elétron. Opa, aí quando ele recebe um elétron, ele vira lítio 0. E para oxidação seria como? É só o contrário, gente. É o lítio 0, que lítio 0 é o metal, tá? No NOx 0, aí ele vai oxidar. Aí ele vira lítio mais 1, mais um elétron, tá bom? Então perceba o seguinte, ó, aqui ele é mais 1, por isso que ele recebe um elétron. Se você tivesse um metal que fosse mais 3, receberia 3 elétrons para ir a 0. Beleza? Gente, entender o que significa esses resultados aqui em potenciais em volts é muito importante para você entender o sequenciamento da aula. Tranquilos? Muito bem. Agora, usando a mesma tabela que já está aí na tela de novo, ó, você vê que ela é base, tá, gente? Você não tem que decorar isso, as provas trabalham com esses valores. A gente vai falar de espontaneidade de reações por análise de potenciais. Então, vamos lá, vamos falar disso aqui agora. Só o nome que é feio, mas não vai ser tão difícil assim não e cai muito nas provas, tá? Galera, se eu colocar uma equação como essa aqui, ó. Eu coloco magnésio mais 2, ok? Reagindo com o lítio, tá? O lítio 0. Beleza. Aí, vamos lá. Primeira coisa, antes de montar a reação. Primeiro, o que eu estou querendo te mostrar aqui? Gente, você tem que entender isso aqui assim, ó. Eu estou pegando uma barra de lítio. O lítio é um metal, gente, como o ferro, tá? Só que ele tem algumas características um pouco diferentes do ferro, mas pensa como uma barra de metal. Então, eu estou pegando uma barra de metal de lítio e mergulhando em uma solução de magnésio mais 2. Galera, quando você pega uma água mineral, uma água de torneira, ela está cheia de íons. Ela tem flúor, íon flúor, que é o fluoreto, ela tem magnésio, ela tem outros íons. Então aqui é como se eu pegasse quando você pega uma colher na sua casa e coloca na água, você está colocando uma colher de metal, só que ela não é de lítio, mas finge que é. E mergulhando numa solução que tem íons. É isso que eu estou fazendo, tudo bem? Bom, aí o que pode acontecer aqui? Acontece o seguinte, ó, olha para cá. Eu tenho que o magnésio é mais 2. Então uma possibilidade que aconteça é o magnésio virar 0. Tudo bem? E a outra possibilidade, já que o lítio aqui é 0, é que ele oxide. Aí ele vira lítio mais 1. Tudo bem? Aí eu quero saber o seguinte, essa equação, ela é espontânea ou não espontânea? Aí como é que você vai saber sobre se ela é espontânea ou não? Aí você vai ter que analisar os potenciais. Primeira coisa,
Analisa antes outra coisa que está rolando aqui, ó. Primeira coisa, o que está acontecendo com o magnésio aqui? O magnésio está reduzindo. Então escreve aqui, ó. Ele está reduzindo. Por que ele está reduzindo? Porque ele está saindo de mais 2 para 0. E o que está acontecendo com o lítio aqui, ó? O lítio está oxidando. Então escreve aí, ó. O lítio está oxidando, tá? Se o magnésio está reduzindo e o lítio está oxidando, aí agora é hora de olhar para os potenciais e fazer uma comparação. Então acha aqui na tabela para mim, ó, magnésio está aqui e lítio está aqui. O que está mostrando aí? O que essa tabela me mostra? A tabela me mostra que o potencial de redução, ok, do magnésio é maior que o potencial de redução do lítio. Concorda? Gente, se o potencial de redução do magnésio é maior do que o do lítio, entre os dois, quem tem maior poder de reduzir? O maior poder de reduzir é do magnésio. E quando você olha aqui, ó, tá de acordo, ó, o magnésio de fato está reduzindo. Então, se isso está de acordo com os potenciais, isso quer dizer que essa reação é espontânea, simples assim, tudo bem? Então é bem simples a análise, basta você ter cuidado. Então eu vou colocar assim, ó, ESP, para dizer que essa reação é uma reação espontânea, beleza? Galera, muito cuidado com a coisa, essa equação que eu escrevi aí, ela não está balanceada. Olha, professor, não entendi, porque aqui tem um magnésio e aqui tem um magnésio, aqui tem um lítio e aqui tem um lítio, tudo bem. Mas você tem que balancear em relação às cargas também. Quer ver? Quantas cargas positivas tem aqui, ó? Não são 2 cargas positivas e aqui só tem uma. Então eu venho aqui, ó, e multiplico por 2, que aí eu tenho 2 cargas positivas também. Aí eu passo a ter 2 lítios, aí aqui eu coloco 2 lítios, aí aqui fica 1 e aqui fica 1. Beleza? Agora a equação está balanceada. Muito bem, vamos colocar mais um exemplo para você poder perceber. E se eu colocar assim, ó? Eu vou colocar uma reação um pouco mais complexa, que é alumínio mais 3. Ok? Aí eu vou colocar alumínio mais 3 com zinco. Então é como se eu pegasse uma colher de zinco e mergulhasse numa solução de alumínio. Aí o que vai acontecer? Bom, o que pode acontecer? O alumínio virar alumínio 0 e o zinco virar zinco mais 2 no processo de oxidação. Primeira coisa, analisa aqui, ó. O que o alumínio está fazendo? Ele está saindo de mais 3 para 0. Então ele está fazendo um processo de redução. E o que o zinco está fazendo? Ele está saindo de 0 para mais 2. Então ele está fazendo um processo de oxidação. Tá? Então o alumínio reduz e o zinco está oxidando. Vamos ver se está de acordo com os potenciais? Então olha aqui para a tabela. Acha aí para mim o alumínio e o zinco. Ó. O alumínio está aqui, ó, marquei, ok? E o zinco, cadê o zinco? Acho o zinco está logo embaixo dele, eu não estava achando. O zinco está aqui. Galera, quem tem o maior potencial de redução é o zinco, percebe? Então vamos colocar aqui, ó. A gente acabou de descobrir que o potencial de redução do zinco é maior que o potencial de redução do alumínio. Galera, então nessa situação, o que deveria acontecer? Numa situação normal, o zinco deveria reduzir e o alumínio oxidar. Agora olha só, o zinco está o quê? Está oxidando. Então, numa competição entre eles, esse processo não é espontâneo, certo? Porque a tendência maior do zinco, como a gente viu ali, é reduzir, mas ele está oxidando. Então, a gente classifica essa reação aqui como uma reação não espontânea. Tudo bem? Isso é bem importante, ok? Galera, eu vou colocar mais um exemplo aqui, só que eu vou colocar mais associado às provas de vestibular. Tem prova que cobra assim direto, do jeito que eu fiz aqui com vocês, analisando o potencial. E tem prova que coloca assim, ó, eu vou inventar uma situação aqui, mas que vai ficar próxima do que as provas cobram, tá? Claro, as provas contextualizam mais, tudo mais, mas você vai conseguir, se cair na sua prova, você vai conseguir entender numa boa, tá? Gente, aqui eu tenho um pote, esse pote aqui tem uma solução, tá? Aí, vamos lá, eu vou inventar assim, que aqui tem, sei lá, aqui dentro tem uma nota, deixa eu dar um zoom aqui para desenhar minha nota. Ó, aqui tem uma nota de R$100, beleza? Então aqui tem uma nota de R$100, certo? Só que essa nota de 100, ela tá
numa solução, e essa solução aí, ela é uma solução de, vamos lá, pode ser uma solução de alumínio, tá? De alumínio não, para não repetir, né? Eu vou colocar assim, é uma solução de níquel. Então, essa solução está cheia de níquel mais 2, tá? E aí, você vai tentar pegar essa solução, essa nota, com uma colher. E essa colher, ó, ela é assim, e ela é uma colher de ferro. Beleza? Então, você vai colocar uma colher de ferro na solução de níquel. Eu quero saber o seguinte, você vai ter êxito? Você vai conseguir pegar a nota de R$100? Aí a pergunta que você tem que se fazer é, por que você não conseguiria? Gente, se você jogar essa colher aqui dentro e essa colher começar a desmanchar, você não vai conseguir pegar a nota. Tudo bem? Então, basicamente, estou fazendo o seguinte. Olha aqui para baixo. Eu estou pegando um ferro, que é ferro 0, e colocando numa solução de níquel mais 2. Tá? Aí, vamos lá. Olha só o que está rolando. O que pode acontecer? Pode, não sei se vai. O ferro virar ferro mais 2. Ok? E o níquel virar níquel 0. Gente, se isso acontecer, estragou tudo. Por quê? Olha o que está acontecendo com o ferro aqui nessa reação. Ele está oxidando. Gente, se o seu ferro oxidar, ele vai sofrer um desgaste. Se ele sofrer um desgaste aí, já era, tudo bem? A colher vai derreter e você não vai conseguir pegar. E o níquel aqui está oxidando. Desculpa, o níquel está reduzindo, tá? O níquel está reduzindo. Então vamos lá. Eu tenho que ver se essa reação é espontânea ou não. Se ela for espontânea, eu não vou conseguir pegar a colher. Porque vai derreter, a colher vai sumir. Então vamos analisar. Olha para mim, para os potenciais. O ferro mais 2 está aqui, ó. Achei, estava procurando, tá, gente? O ferro mais 2 está aqui. Marquei ele. E o níquel está aqui, ó. Gente, quem tem o maior potencial de redução é o níquel. Então, olha só o que está acontecendo aqui. O níquel, de fato, está reduzindo, ó. Olha para a equação. O níquel, de fato, está reduzindo. E o ferro está oxidando. Está de acordo com os potenciais. Se está de acordo com os potenciais, adivinha, você não vai conseguir pegar essa nota de R$100, você não vai ficar R$100 menos pobre, né? Não vou nem falar mais rico, porque nossa situação é periclitante, né, gente? Então é isso, você não vai conseguir pegar essa nota de R$100, então não adiantou muita coisa, tá bom? Bom, aí se você quisesse ter êxito, por exemplo, aí a gente finaliza essa parte, ó. Se eu pegasse aqui, por exemplo, fazer a mesma coisa, ó, tá? Você tem aqui um pote, aí aqui você tem R$100 lá no fundo, então coloca aqui os R$100. A solução, ela continua sendo uma solução de níquel mais 2. Aí eu vou e coloco, por exemplo, ó, agora eu vou apelar. Eu vou apelar e vou colocar aqui uma colher de prata, porque eu sou chique. Certo? Prata é um metal nobre, hein? Prata, ouro são metais nobres. Aí o que eu estou tentando fazer? Monta por equação. Eu estou enfiando uma colher de prata 0 numa solução de níquel mais 2. Ok? O que pode acontecer por aí? Pode acontecer da prata virar mais 1, certo? E do níquel ficar 0. Galerinha, o que está acontecendo com a prata? Está oxidando aqui. Nesse processo está oxidando. Do jeito que eu coloquei, está oxidando. O que está acontecendo com o níquel? O níquel está reduzindo. Se isso acontecer, lascou. Vai atrapalhar todo o processo. Isso não pode acontecer. Bom, a reação de cima eu já vi que ela é espontânea. Já não deixa eu pegar a nota de R$100. Agora o processo de baixo vai funcionar. Sabe por quê? Olha para os potenciais de novo. Aqui, ó. Vou destacar de novo. Eu de novo tenho níquel. Eu estou comparando níquel. Só que agora eu coloquei com quem? Com prata. E a prata está aqui embaixo. Qual o potencial de redução da prata? 0,8. Então, gente, o potencial de redução da prata é maior do que o do níquel. Então a prata tem que reduzir. Mas aqui ela está fazendo o quê? Ela está oxidando. Então está ao contrário. Se está ao contrário, essa reação é não espontânea. Gente, se ela é não espontânea, numa situação normal, essa reação não acontece. Tudo bem? Se ela não acontece, essas duas coisas que estão aqui, ó, conseguem ficar juntas, de boa, sem nenhum afetar o outro. Beleza? Então ela é uma reação não espontânea. Então você consegue pegar a nota de R$100 e ter um pouquinho mais de dinheiro. Tudo bem que a colher de prata custa muito caro,
Mas tudo bem, você entendeu o raciocínio, né? Galera, isso é bem importante, hein? Isso é bem importante. Legal, agora, gente, a gente vai para a parte final da nossa aula, tá? Que é fazer proteção contra corrosão. Gente, isso é um aspecto cotidiano. Cotidianamente, a gente sabe que a gente sofre com processos oxidativos, né? Por exemplo, você mora numa casa, aí passa o cachorrinho lá, faz o xixizinho, aquele portão começa a oxidar. Quem mora em cidades litorâneas, a água do mar, a maresia chega carregando íons, aquilo facilita a condução de corrente elétrica e facilita o processo oxidativo, tá? Então a gente tem que evitar basicamente um fenômeno. Olha para cá, ó, pro lado do título. Se eu tenho ferro, ok? Aí esse ferro pode oxidar, e quando ele oxida, ele costuma virar ferro mais 2 ou ainda ferro mais 3, tá? E liberar 2 elétrons, ok? Isso é um processo de oxidação. Por curiosidade, eu vou colocar isso aqui, ó. Por curiosidade, olha só o que vai acontecer. Daqui a pouco eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Ferro. Aí você vai ter ferro mais 2 elétrons num processo de oxidação, tudo bem? Isso aqui é a oxidação, ó. Veja que o elétron saiu. Bom, e qual é o processo de redução? O processo de redução envolve a água, então é a água interagindo com o próprio oxigênio do ar, tá? Aí isso aqui acaba recebendo 4 elétrons, e quando recebe 4 elétrons, tudo isso aqui vai virar 4 vezes o OH-. Estou colocando só por curiosidade. Essa aqui, a de cima, é a reação mais importante, que é a oxidação. Aí veja que aqui embaixo, ó, o elétron está antes, então esse aqui é um processo de redução, tá? Em cima disso teria como fazer uma equação global, tá? A equação global seria assim, ó. Eu tenho um processo de oxidação de redução, aí para ficar ajustado, eu tenho que multiplicar toda essa equação aqui por 2, ó. 2 ferros mais 2, aí aqui fica 4. Por quê? Porque aí eu posso cortar 4 elétrons com 4 elétrons. Aí como é que seria então a reação global? Basicamente, 2 ferros, tá? Que interagem com a água, que interagem com O2, beleza? Aí vai dar 4, o ferro mais 2, aí vai dar o ferro mais 2, mais 4 OH-. Então veja a parte principal aqui, ó, é o ferro que se ferrou, certo? Aí vai ficar com ferro mais 2 aqui, ó, ele oxidou, tá bom? A gente tem que evitar isso. Vamos tentar evitar isso e outros processos de oxidação também, beleza? Vou apagar isso aqui para pegar. Então vamos lá. Primeiro processo de proteção, certo? O primeiro processo de proteção que a gente conhece é um processo que a gente chama de galvanização, tá? Gente, a galvanização é basicamente fazer o revestimento de ferro com zinco. Então vou puxar aqui, ó. Aqui você vai tentar proteger com zinco. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Então é fazer o processo de proteção com zinco. Qual será a lógica disso, gente? A lógica disso é a seguinte, ó. Volta para a tabela de potenciais. Vou marcar aqui para vocês, ó. Cadê o zinco? Acha aí, será que essa tabela aqui tem o zinco? Ó, acabei de achar. O zinco está bem aqui, ó. Marquei para você, ó. Olha o potencial dele, é menos 0,76, certo? E o do ferro está logo embaixo, ó, dá para comparar direto, é menos 0,41. Então o potencial de redução do ferro é maior. Então se você combinar os dois, zinco com ferro, quem tende a reduzir é o ferro e não oxidar, certo? Então o ferro tende a reduzir e o zinco vai consequentemente oxidar. Aí você acaba protegendo o ferro, porque no lugar dele oxidar, quem vai oxidar é o zinco, tudo bem? Então vamos colocar aqui, fazer essa proteção com zinco é uma maneira eficiente. Aí o que aconteceria? Entre os dois, a gente viu que o zinco tem uma maior preferência para oxidar. Aí ele faria isso, ó, o zinco, ele vira zinco mais 2 elétrons. E o ferro, na forma de cátion, receberia 2 elétrons, tá? E chegaria em ferro 0. Tá bom? Bom, aí se você fizer aqui uma equação global, ele corta elétron com elétron, tá bom?
Aí você vai ter a seguinte equação global, ó. É o ferro mais 2 em contato com o zinco. Essa reação ela vai ser uma reação espontânea. Aí o ferro vai reduzir e o zinco vai oxidar. Tudo bem? Aí só tem que fazer o balanceamento, tá? Ferro mais 2. Ah, tá. Eu coloquei errado aqui, gente. O zinco vai oxidar. Então deixa eu apagar aqui. Opa. Deixa eu apagar. Cadê a minha borrachinha? Aqui. Aí aqui vai ficar zinco mais 2. Ok? Aí só teria que fazer, como eu estava falando, o balanceamento, ó. Tá balanceado já, né? Porque aqui tem duas cargas positivas. Aqui fica 1 e aqui fica 1, tá bom? Gente, minha assessoria informou aqui no ponto que eu não balancei algumas equações aqui em cima. Essa aqui de baixo, ó. São duas cargas positivas aqui, ó. Certo? Aí tem duas pratas, eu coloco aqui duas pratas também. Aí fica balanceado. Beleza. Muito bem, entenderam como é que funciona o processo de galvanização? Muito simples, gente. É só você colocar alguém que oxida melhor do que o ferro, no caso o zinco, tá? Gente, tem um outro processo que é importante, que é o revestimento de ferro com estanho. Isso aqui já apareceu em algumas provas, é o que a gente chama de revestir ferro com estanho. A gente chama folha de Flanders. É a folha de Flanders. Tá? Esse tipo de revestimento é usado para a fabricação de lata, né? Quando você pega esses enlatados, você pega a lata de atum, aí você tem um revestimento ali, você vê que ela brilha um pouquinho. É um revestimento feito com estanho. A finalidade do revestimento com estanho é proteger o ferro, impedindo o ferro de ficar exposto ao ar, né? E a água. Aí se a lata é riscada, gente, por exemplo, na hora se você abrir a lata e ela está riscada ou amassada, pode ser que parte do revestimento de estanho lá dentro se perde. Aí o ferro fica exposto ao ar e sofre oxidação muito rapidamente. Isso é ruim. Então por isso que você não tem que comprar alimentos enlatados amassado, porque você tira esse revestimento de estanho e já caiu algumas vezes em provas de vestibular. O curioso, galera, é o seguinte, é que se você analisar potenciais dessa vez, e isso você tem que saber, ó, ferro mais 2 elétrons, dando ferro 0, esse potencial aqui vale menos 0,44 e é um potencial de redução. Então, potencial de redução menos 0,44 volts, tá? E aqui, o potencial do estanho, mais 2, recebendo 2 elétrons, ele vai dar... E o potencial de redução do estanho vale menos 0,14 volts, tá? Agora, toma muito cuidado com o que vai aparecer aqui agora, para você não confundir. Gente, o potencial de redução do ferro é menor e o potencial de redução do estanho é maior. Então, o estanho tende a reduzir, presta atenção, o estanho tende a reduzir e o ferro tende a oxidar. Isso vai, professor, mas então não estou entendendo. Se o ferro tende a oxidar, por que está funcionando esse processo? Porque, gente, aqui, ó, olha para o exemplo anterior. A ideia era colocar alguém, que é o zinco, junto ao ferro. E esse alguém, que é o zinco, tem tendência a oxidar. Aí, consequentemente, o ferro aqui, ó, reduz. Aí o ferro deixa de oxidar. Aqui, gente, quando você põe a lata e você reveste ela com estanho, é uma proteção por revestimento, certo? Então, a ideia é só você fazer o revestimento. É como você tentar proteger sua pele de entrar em contato com ar com um plástico. Se você furar o plástico, o ar vai entrar. É como se você tivesse um exemplo melhor ainda. Tá chovendo. Como é que você protege da chuva? Guarda-chuva. Tudo bem? Se você colocar o guarda-chuva acima de você, não vai entrar água. É bem simples. Agora, se o guarda-chuva estiver furado, gente, aí vai começar a molhar. Então, o revestimento de estanho é como se fosse um plástico, é como se fosse o guarda-chuva do ferro. Ele está só protegendo. Beleza? E o último processo, e o que mais cai, é o que a gente chama na química de metal de sacrifício, e a gente acaba a aula nisso. Gente, o que é o metal de sacrifício? Para proteger o ferro, ou aço, né, ou então outros materiais, a gente pode utilizar outro metal que apresenta uma tendência maior de perder elétrons, certo? Ou seja, que tem um maior potencial de oxidação. Esse metal vai se oxidar, o metal se oxida e evita a corrosão do ferro, sendo por isso chamado de metal de sacrifício. Então, é colocar alguém que vai fazer um revestimento também, só que agora com diferente potencial. Então, por exemplo, ó, se eu tiver eu coloquei um tanque aí, e esse tanque aqui,
ele é feito de ferro. Então, eu tenho aqui um tanque de ferro. Gente, eu não quero que o ferro oxide. Sabe por quê? Porque esse tanque aqui, ele está cheio de gasolina. Ele é um ducto, na verdade. Pode ser um ducto que vai transmitir, que vai transportar gasolina para algumas bombas de combustível, tá bom? Aí esse ducto está enterrado. Gente, não é nada interessante que esse ducto sofra oxidação, porque se ele sofrer oxidação, essa gasolina vai toda vazar. Aí o que a gente faz? Já está aqui que é ferro, certo? Aí a gente pega esse ductozinho, pega um metalzinho aqui e gruda ele numa plaquinha, e essa plaquinha aqui é de magnésio. Gente, aí quando você olha os potenciais do ferro e do magnésio, volta lá nos potenciais. Ó, vou sublinhar aqui para vocês, ó. Olha o potencial aqui do magnésio. Menos 2,36, ok? E quando você olha do ferro que está aqui, ó, menos 0,41. Quem tende a reduzir é o ferro. O ferro tem o maior potencial de redução. E quem vai tender a oxidar é o magnésio. Então o magnésio vai tender a oxidar nesse processo. Então aqui, quando chegar água, quando chegar, por exemplo, não só água, mas quando chegar oxigênio, nessa situação, quem tende a oxidar é o magnésio. Então, ó, basicamente, entre ferro e magnésio, a tendência de oxidar é justamente o magnésio. Então, a equação principal que vai acontecer aqui é o magnésio entrando em oxidação e, consequentemente, protegendo o ferro. Magnésio mais dois elétrons. Ok? Beleza? Então, é só por isso que a gente chama de metal de sacrifício, porque o magnésio, ó, ele se sacrifica em relação ao ferro. Tá legal? Então, gente, o que é, vamos colocar aqui para finalizar essa aula, o que é um bom metal de sacrifício? Você vai escolher duas coisas. Você tem duas opções para você analisar na sua prova de vestibular. Ou alguém que tem um alto potencial, certo? De oxidação. Ou você pode pensar também em alguém que tem um baixo potencial de redução, porque ele vai ter um alto de oxidação. Não esqueça disso que eu vou colocar aqui agora. Sempre você tem que escolher uma espécie neutra. O que é uma espécie neutra? É o magnésio zero. Por exemplo, o lítio zero. Nunca escolha na prova de vestibular uma alternativa que mostra o cátion. Por exemplo, vou escolher o magnésio mais 2. Gente, o magnésio mais 2 já está oxidado. Essa opção não é válida, tá bom? Tem que ser um metal neutro, tá bom? Isso já caiu algumas provas de vestibular. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Façam exercícios e até a próxima.